Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, quarta-feira, 11 de setembro. Vamos aos destaques da edição de hoje. Um flagrante: criminosos tentam fazer motorista refém durante um assalto em Gravataí, aqui na região metropolitana. A vítima teve o carro roubado no momento em que chegava em casa. O golpe da casa própria sobe o número de vítimas dos estelionatários que vendiam, mas não entregavam as casas pré-fabricadas. São pelo menos 20, de acordo com a polícia. Além dos registros na delegacia, dezenas de denúncias chegaram pelas redes sociais aqui do SBT. 3,5 toneladas de pescado foram apreendidas hoje no mercado público em Porto Alegre. Os alimentos não tinham procedência comprovada. Estantes vazias, faltam vacinas por atraso de repasse do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul. Em São Leopoldo, nenhuma dose foi entregue. Hoje é dia de Inter, ao vivo de Curitiba. Débora de Oliveira traz as últimas informações sobre a primeira partida da grande final da Copa do Brasil entre o Inter e o Atlético do Paraná. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está começando. Às 11 horas e 36 minutos, 18 graus a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Hoje é dia de internacional, dia de decisão da Copa do Brasil. E para falar desta final entre o Colorado e o Furacão, nós vamos com a Débora de Oliveira, direto de Curitiba, lá na Arena da Baixada. Débora de Oliveira, oi Débora! E nós já falamos ao vivo, André, aqui do palco da decisão desta noite. 9h30 da noite a bola rola aqui no gramado sintético da Arena da Baixada, que pode parecer um adversário a mais para os colorados, né? Mas o Inter trabalhou aqui, conseguiu um acordo com o Atlético Paranaense, vai liberar o Beira-Rio para o Furacão treinar semana que vem e ontem conseguiu fazer o reconhecimento do gramado, treinou fechado primeiramente, depois fez aquele tradicional rachão, que é a brincadeira entre os jogadores, e ainda trabalhou chutes de longa distância, ou seja, todas as possibilidades estão sendo tratadas para que nada atrapalhe a tentativa de vantagem colorada hoje à noite aqui em Curitiba. A gente sabe que todos os jogadores estão à disposição e o Odair deve promover Nico Lopes como titular na Copa do Brasil a partir das últimas atuações. A gente volta em seguidinha, ao vivo aqui da Arena da Baixada. Tá certo, obrigado, Débora de Oliveira, acompanhando esta grande expectativa e, claro, expectativa de uma grande festa nesta primeira partida lá em Curitiba, no Paraná. 11 horas e 38 minutos. A comunidade que vive ali no limite entre Alvorada e Viamão não mede esforços para mudar a vida de crianças. Através do grupo, os pequenos encontraram na arte uma maneira de encarar a realidade. Fala, comunidade! Fala Comunidade veio aqui na Vila Elza, divisa de Viamão com Alvorada, mostrar o projeto humanístico Muriá, um projeto bem interessante que vem mudando a vida de muitas crianças aqui da região. Vem comigo! Tem um grupo de voluntários que trabalham aí, tudo pessoas de idade, a partir de 60, tem até 82 anos que fazem alimentação para as crianças. Porque se a gente não faz alguma coisa por eles, a rua convida. E olha só, pessoal, quanto artesanato bonito. Eu tô aqui com a Eliane Menezes, que é a oficineira aqui, né? Sim, professora de artesanato. Olha só que tiara bonita. Como é que é teu nomezinho? Nayana. Quem é que fez a tua tiara? Eu mesma fiz. Eu usei cola quente e umas borboletinhas que a gente tinha feito em outra aula. E umas pedrinhas. A tua filhinha tá ali? Tá ali, a Nayana. Ah, e é legal eles participarem assim, vir pra cá. Muito, muito legal, porque é um fato deles não estarem na rua, né? O projeto, eles estão sempre participando, ela adora vir pra cá, adora dançar. O que nos traz mais alegria é trabalhar com as crianças, é trazer esse amor para eles, né? O meu trabalho com eles é atividade física, né? A gente faz um pouco de atividade física e eu boto eles na dança. Bota ou não bota? Bota!
Isso aí, obrigado, turma. E olha só, você vai ver daqui a pouco, tem essa história curiosa. Um homem que era mantido refém, ele conseguiu atirar o carro num barranco para chamar a atenção de policiais que passavam numa viatura. Foi no norte do estado. Em seguida, eu te conto os detalhes. Rápido intervalo, eu vou ali rapidinho e já volto. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11h44, e daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês: criminosos tentam fazer motorista refém durante assalto em Gravataí, na região metropolitana. A vítima teve o carro roubado no momento em que chegava em casa. Vejam, atenção para esta imagem. Mais uma vez a gente pede muita atenção das pessoas que estão circulando de carro, principalmente no momento em que chega em casa. Tem que ficar de olho, mesmo assim é difícil, mas tem que ficar muito atento. Os criminosos, eles estão aí, no meio da gente, disfarçados. E é interessante isso, porque muitas vezes os criminosos, eles miram um carro e eles vão até o fim, se precisar, levam o motorista como refém. Porque muitas vezes são carros por encomenda. É aquele modelo exato que eles precisam. E eles vão atrás e fazem o possível e o impossível para levar esse carro. Neste caso, o flagrante que aconteceu aqui na região metropolitana, e é por isso que os números mostram, né? A região metropolitana, uma das regiões com maior índice de roubo de veículos do Brasil. Porto Alegre, então, nem se fala, é assustador. Em seguida, outros detalhes. Nós vamos falar também sobre as 3,5 toneladas de pescado que foram apreendidas no mercado público de Porto Alegre. Foi hoje de manhã. Os alimentos não tinham procedência comprovada. Não tinham procedência. Na dúvida, vão doar. Em seguida a gente conta para onde é que vai toda essa quantidade, 3,5 toneladas de peixe. E um assunto de muita repercussão, e vamos continuar falando, é o golpe da casa própria. Porque subiu o número de vítimas dos estelionatários que vendiam, mas não entregavam as casas pré-fabricadas. São pelo menos 20, de acordo com a polícia. Além dos registros já feitos na delegacia, dezenas de denúncias estão chegando pelas redes sociais do SBT. Em seguida, todos os detalhes com o colega Marcelo Chemaio. 11h46 agora. Já teve granizo no sul do estado. Vamos dar uma olhadinha nessa foto que a gente acabou de receber. Olha aí, ó. A quantidade de gelo aí não é pequena coisa, pouca coisa não, e nem pequena, a quantidade bastante grande. Recebemos aí da equipe da Metsul Meteorologia, foi na região de Turuçu, que fica lá no sul do estado, perto de Pelotas. E é interessante a gente ver que isso vem acontecendo porque esta instabilidade mais forte está subindo lá do sul em direção ao norte do estado. E hoje à tarde vai ser fechada, viu? A gente vai ter muitas nuvens, mas as temperaturas vão ficar menos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Na região de Uruguaiana, no oeste, não passa de, olha só, entre 12 e 15 graus. Santa Rosa, mais ao norte, a temperatura é um pouco mais alta, 25 graus. Santa Maria, 13 e 18. Em Pelotas, 12 e 15. Em Novo Hamburgo, chega a 21. Caxias do Sul, 25 graus. Percebam que quanto mais para o norte, a temperatura permanece mais alta, porque essa instabilidade, ela está avançando do sul e deve chegar com mais força a Porto Alegre na noite de hoje. A gente tem essa instabilidade agora na rua, chovendo fraco, muitas nuvens, mas o mais forte ainda deve chegar entre a noite e a madrugada de hoje para amanhã. Então, tem risco sim de temporais com vento e granizo, como aconteceu no sul, na cidade de Turuçu. Então, entre a tarde e a noite, a chuva ela vai avançando, pega o Planalto, Alto Jacuí, região das Missões e também aqui a capital. Tempo firme e quente ainda, como eu falei, na região norte do estado. Santa Catarina precisa de chuva e, infelizmente, ainda não chegou chuva por lá. Em Porto Alegre, vamos dar uma olhadinha hoje. Temperatura chegando a 16 com instabilidade. Amanhã, quinta-feira, 14 a temperatura. Na sexta, o sol deve voltar, mas olha só a temperatura como fica, gente. 8 graus na sexta-feira aqui em Porto Alegre. No sábado pode chover um pouco, chuvas localizadas na capital, temperatura de 13 graus e nessa de sexta até domingo a gente pode ter geada aqui no Rio Grande do Sul. Agora a temperatura é de 18 graus e eu quero que você preste atenção no recado da Sorri Fácil que eu tenho para você. Olá, eu sou a doutora Vanessa Cabral e vim falar de sonhos. Você se sente inseguro usando dentadura, sofre com prótese solta e tem vergonha de sorrir? Chegou a hora de Taquara voltar a sorrir. Do dia 12 a 14 de setembro, acontece o plantão de implantes na Sorri Fácil de Taquara.
As vagas são limitadas e eu estou aqui esperando a sua ligação. Nossa equipe de especialistas vai tirar todas as suas dúvidas, com diagnóstico digital de raio-x e scanner bucal, para você ter a segurança na hora de realizar o seu tão sonhado implante dentário. Então agende já a sua avaliação na Sorrifácil, a Sorrifácil que estiver mais perto de você. Na dúvida, 0800 631 30. Ou acesse www.sorrifacil.com.br. Sorrifácil, sorrir é uma conquista. Agora vamos direto à nossa redação. Marcelo Chemali, 3,5 toneladas de pescado foram apreendidas. Aonde? No Mercado Público em Porto Alegre. Marcelo Chemali, bom dia. Oi, André, bom dia para ti, bom dia para quem está nos acompanhando aqui no SBT Rio Grande. As imagens estão aí na tela do SBT, muita quantidade de pescado, viu, André? 2 caminhões que fazem a entrega foram abordados ainda na madrugada, quando se preparavam para descarregar o material no mercado público aqui de Porto Alegre. Um deles estava regular e no outro uma boa parte da carga não tinha nota fiscal. E uma outra parte não tinha rótulo, ou seja, procedência. Com isso, não há comprovação dessa origem. Eram 3,5 toneladas de peixes de espécies como cação e tainha. A mercadoria foi apreendida pela Polícia Civil por ser considerada imprópria para consumo. Ela vai ser levada para o zoológico de Sapucaia do Sul para servir de alimento aos animais do zoológico. Os responsáveis pela carga vão ser indiciados por crime contra a relação de consumo, André. Se forem condenados, a pena pode chegar até 5 anos de prisão. A ação realizada pela Delegacia do Consumidor ADECOM, da Polícia Civil e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura aqui de Porto Alegre, André. Importante essa ação, né? Importante. É importante chamar a atenção também, porque muita gente deve dizer, o peixe está com problemas e agora vai para o zoológico. Não, o peixe não está estragado. O problema é que é o seguinte, as pessoas não são do passinho certo. Quer dizer, a lei é lei. A lei manda ter documentação de origem, da onde vinha este pescado. E aí as pessoas não respeitam, achou que ia dar uma de espertinho e ia conseguir vender sem ter essa comprovação. Carga foi apreendida, ainda está em condições de consumo, por segurança vai ir para o zoológico. Não vão fazer alguma outra doação para alguma escola ou alguma entidade assistencial, porque provavelmente... Para garantir, risco, né, André? Para garantir, por conta do risco. Vá que é uma doação para um asilo, para alguma escola e acaba fazendo mal para as pessoas que consumam. Exatamente. Então, pelo risco, pela precaução, vai para o zoológico. O que a gente lamenta é que nessa época se vende muita carne por causa do 20 de setembro. Então o mercado público vem promovendo ações para vender mais peixe, porque nesse período o consumo cai. Claro. E infelizmente atitudes como essa, né, só prejudicam a imagem que a gente tem aí do mercado público aqui em Porto Alegre. É uma pena que isso aconteça. Muito bem, vamos agora ao vivo, já para Curitiba. Daqui a pouco, Marcelo, voltamos. A gente tem um chamado de Curitiba. Hoje é dia de internacional na Copa do Brasil. E lá está a Débora de Oliveira acompanhando tudinho por lá. Oi, Débora, bom dia. Oi, André, bom dia. Que dia lindo aqui em Curitiba hoje. Muito calor. É mesmo? O torcedor colorado já está por aqui no entorno do estádio. Já conversamos com alguns ali fora. Mas agora entrei no palco da decisão, né? A gente precisa viver esse momento do início ao fim, porque é um dia muito especial, muito esperado pelos colorados, né? Desde 2009 não chegam na final da Copa do Brasil. Essa é a 3ª vez que conseguem garantir a disputa de título. Em 92 ficou com a taça. 2009 não deu, mas hoje quer começar do zero, uma nova busca por essa conquista. O primeiro jogo é aqui, na Arena da Baixada, 9h30 da noite de hoje, contra um Atlético que vem conquistando o respeito de todo mundo, de todo o país, né? Foi o campeão da Sul-Americana no ano passado, manteve uma sequência de trabalho e hoje, na Copa do Brasil, conseguiu eliminar 2 candidatíssimos ao título, que era o Flamengo e o Grêmio. Eu tô aqui ao lado de um colega querido, Mauro, que é da Rede Massa aqui em Curitiba, faz o Show de Bola, um programa que a gente está sempre fazendo uma tabelinha, fazendo umas apostas aí que eu e o Jeremias sempre perdemos, né, Mauro? Mas dessa vez eu acho que a gente pode começar do zero, primeiro para falar desse grande jogo que está movimentando 2 equipes, com 2 treinadores aí que estão buscando um primeiro título muito importante também. E vamos viver juntos tudo isso. Sejam bem-vindos aqui em Curitiba, vocês também que estão assistindo, bem-vindos em Curitiba para uma grande decisão. E
e destacando os dois técnicos, né? São dois gaúchos, o Thiago e o Odair, vieram mais ou menos da mesma escola do futebol e eles chegam numa mesma condição. Os dois eram interinos, eram auxiliares e chegam, assumem um Atlético e um Internacional em momentos difíceis. Aí o Odair subiu, né? Foram as 3 últimas partidas e ele ficou toda a Série A de 2018, cresceu de uma forma exuberante o futebol do Internacional nesse período, assim como cresceu aqui o Atlético com as mãos do Thiago Nunes. Então são dois caras que são premiados com essa final de hoje à noite. A gente fica muito feliz em ver uma final como essa na Copa do Brasil. Bom, e o Inter fez o reconhecimento do gramado. Deixa eu mostrar aqui, o Cleverson tá ali nas imagens. A gente tem um gramado diferente, né? Esse gramado aqui é um gramado sintético. Sabe, André, que o gramado sintético é o grande amigo da mulherada. Já te contei esse segredo? Não contou não. É, porque o marido que disser pra ela... O marido que disser pra ela que vai jogar bola no gramado sintético e não voltar cheio de bolinha, cheio de sujeirada que tem aqui no meio dessa grama sintética... É porque não foi jogar bola coisíssima nenhuma, né, Mauro? Porque volta numa sujeira quem joga bola. É verdade. E essa grama sintética ainda aqui, ela não tem aquelas borrachas. Ela tem uma simulação da areia e da terra, né? Aquela grama sintética que o seu marido vai jogar bola, aquela se não voltar com borracha dentro da meia, ele não foi jogar bola. Estamos entregando os maridos aqui que ficam inventando que vão jogar bola e estão indo para outro lugar que a gente ainda vai descobrir qual é. Ô, André, esse gramado sintético aqui, agora há pouco, passou uma maquininha, aquelas maquininhas que parece que tá cortando a grama, mas não tava cortando não, viu? Tava tipo escovando o gramado. O gramado é escovado, né? Isso, tava penteando, era mais ou menos o salão de beleza, né, do gramado aqui. O Inter fez um trabalho ontem e depois, na entrevista coletiva, o Marcelo Lomba falou sobre isso. Eles não querem focar nesse diferencial, né, porque muito se fala na dificuldade, é outro tipo de gramado, é outro tipo de campo. O Inter não treina em campo normal. E eles não querem considerar isso um adversário a mais nessa noite. Eles querem que a força do Atlético, o que o Atlético construiu nesses jogos em casa, a campanha aqui é 77% de aproveitamento para o Furacão. São apenas 3 derrotas em toda a temporada. É muito difícil vencer o Atlético aqui. E é isso que o Inter está preocupado muito mais do que com o campo, que é... Não é impossível. Não é possível. Tem Paulo Guerreiro, tem Rafael Sobis, tem D'Alessandro, né? O Wellington Silva, todo mundo. Nico Lopes, que pode ser a grande novidade no time. Todo mundo afiadinho. Ontem treinaram chutes de longa distância aqui também. Fizeram um trabalho de rachão, aquela brincadeira todos que os jogadores gostam de fazer antes dos jogos oficiais. O time vitorioso fez muita festa, tiveram muitos gols, viu, durante o rachão. Ou seja, eles não levaram em consideração muito o gramado sintético, não. Então, daqui a pouquinho no SBT Esporte a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que pode ser o diferencial, né, hoje à noite aqui, porque o Inter quer levar qualquer vantagem para a decisão do Beira-Rio. Qualquer empate aqui é goleada, pela dificuldade de vencer os mais de 40 mil que estarão aqui essa noite. E os paranaenses? Fala, André! Os paranaenses que estão nos acompanhando querem saber um pouquinho como é que está o Atlético para a partida de hoje. O Atlético, ele tem problema na lateral e na defesa, né, Mauro? Mas tem um jogador que, como a gente estava falando agora no show de bola, não é meio campo, é todo o campo que é o diferencial do time? Exatamente. O Atlético, na verdade, tem 10 jogadores que não podem jogar. O Adriano, a grande contratação do Atlético, não está inscrito na Copa do Brasil. Mas, logicamente, conta com o Marco Ruben, que estava com um jejum de gols muito grande, só que fez gol agora no Campeonato Brasileiro, já voltou a jogar bem, se colocar bem, porque a bola tem que chegar nele. E a bola agora começou a chegar de novo nas duas laterais. E aí isso é uma das jogadas fortes do Atlético. Então pode contar que vai ser um jogo muito disputado. E essa história de grama sintética que você falou, o time que ganha do Atlético na Arena da Baixada, lógico que é difícil ganhar do Atlético aqui, o time que ganha do Atlético na Arena da Baixada não costuma reclamar da grama. Só o time que perde, né? Poucos times que perdem acabam chegando na coletiva e reclamando da grama sintética. Então a grama é assim diferente? É diferente, mas tem gramados muito piores por aí, em que tanto o Inter quanto o Atlético ganharam fora de casa também.
Olha o cabeleireiro aí, André. Olha a escovinha. Tá passando aí. Olha escovinha escovando o gramado, tá passando. Olha tá vendo? Só, esse aí é o cabeleireiro do gramado, gente. É uma Ele faz, mesmo. então, a escovação, né? Solta os fiozinhos que estão presos. Espetáculo esse flagrante, hein, A Débora? gente está mostrando como realmente está acontecendo. Bacana, muito legal. Ele passa por todo o campo, né? Faz a volta, daqui a pouquinho ele tá aqui de novo e assim vai. Tá, André? E tá sobre o gramado sintético, só mais uma coisinha. No campinho, a gente vai relembrar uma grande conquista colorada que começou, sabe onde? Onde? Num campo com grama sintética, Olha André. aí. Mas só no campinho, tá bom? Daqui a pouquinho, ó. Beijo, te cuida. Até daqui a pouco. A Débora de Oliveira, direto de Curitiba, no Paraná. Em seguida, outras informações do Internacional. 11h59, agora quase meio-dia. A gente vai mostrar daqui a pouco para você um flagrante na tela do SBT para você. Criminosos tentam fazer motorista refém durante assalto em Gravataí, na região metropolitana. Tá aí a imagem, eles fazendo a abordagem. A vítima teve o carro roubado. Atenção, o carro foi roubado no momento que ela chegava em casa. No momento que ela chegava em casa, esses criminosos sabem como são, né? Surgem praticamente do nada. Ali os dois, ela parada esperando que o portão abrisse e aí eles rapidamente chegaram e fizeram a abordagem. O que chama a atenção nesses casos, tá aí ela saindo correndo desesperada e os criminosos saindo ali com o carro dela. Ficou tudo dentro, bolsa, documento, tudo que eles queriam e precisavam. Mas nesse caso, o carro deve ser, certamente, o mais importante, porque muitas vezes são carros sob encomenda, é aquele modelo exato que eles precisam levar, precisam roubar. Aí o momento que eles estão descendo, aí, ó, agora ela chega em casa, ela coloca já o carro na direção da garagem, e enquanto aguarda abrir o portão, que não me parece que o portão chegou a abrir, o portão estava fechado ali ainda, eles chegam de maneira muito rápida por trás, surpreendendo, aí ela saiu correndo desesperada e eles saindo com o carro dela. Aquela primeira imagem, portanto, é o momento que eles chegam, que aí eles chegando nesse carro branco. Eles chegam nesse carro branco, que é um HB20. Aí eles descem, então aí os dois, agora a câmera vai mostrar ela chegando em casa. Aí ela chegando em casa. Ela vem, encosta, ela coloca, né, bem de frente pro portão, para abrir o portão. Enquanto isso, eles se aproximam, tudo muito rápido, tudo para pegar a pessoa de surpresa. E aí, tentaram levá-la junto, desesperada saiu correndo e eles ainda dão a ré e fogem com o carro. Esta cena que a gente está vendo, infelizmente, acontece todo dia. Aliás, uma cidade como Porto Alegre acontece muito mais que 1, 2, 3 vezes por dia, devido à quantidade de carros que são roubados aqui na capital e em toda a região metropolitana. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes para você, 12h01. Vamos de novo para a redação. 80 quilos de maconha apreendidos pela polícia num depósito em Canoas, na região metropolitana. Foi na madrugada de hoje, né, Marcelo Chemali? Exatamente, André, tá aí a droga toda embalada, uma embalagem verde com um selo aí, né, de procedência, uma espécie de marketing dos criminosos. A maconha estava na casa de um homem de 55 anos do bairro Fátima. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e, de acordo com os policiais, a residência era usada como depósito de toda essa carga de entorpecentes que pertence a uma facção criminosa. No local, 81 quilos e 300 gramas de maconha foram encontrados, uma parte da droga, inclusive, já fracionada para venda. Vimos ali naqueles sacos as pequenas porções para venda na boca de fumo, como se chama, né, André? As drogas eram comercializadas em toda a região metropolitana, seriam e renderiam aí aproximadamente R$250 mil para esse bando, para essa facção. Depósito descoberto pela polícia depois de 2 meses aí de monitoramento, de investigação, de muita campana dos agentes que se arriscam aí para combater esse tipo de crime. A operação foi chamada de Diamante Negro pela polícia por causa da qualidade da droga, destaquei antes, né? O alto índice aí do princípio ativo da maconha, que é o THC. Portanto, aí embalagens aí verdes, uma espécie de diamante ali como um símbolo. Tudo é marketing, né, André? Tudo é marketing para tentar aí fazer com que os consumidores sejam atraídos de forma mais rápida. Ela é revendida para outros traficantes. Tudo aí dentro do submundo das drogas para gerar mais lucro para esses bandidos. Pois é, e não para por aí, porque a Brigada Militar também apreendeu só que 190 quilos
Drogas também no bairro Umbu, foi em São Leopoldo, este entorpecente que estava numa casa, e essa casa ela servia como um depósito, né, Marcelo? Mais um depósito de entorpecentes, dessa vez aí no Vale dos Sinos. Se destacou os policiais da Rocan, que são os policiais que andam de motocicletas, André. Receberam a informação de que a casa estava sendo usada justamente aí para depositar toda essa droga, foram até o local e chegaram justamente no momento, né, aí estamos vendo aí uma prensa hidráulica aí, justamente para poder facilitar o trabalho de diminuição dos volumes dessa droga, né, justamente no momento em que uma mulher saía com uma sacola. Isso aí chamou a atenção dos policiais, eles acabaram fazendo a aproximação e aí no pacote havia justamente um tijolo de maconha. Ela foi abordada e acabou confessando que tinha mais droga na casa. 190 quilos para ser mais preciso, né? 3 quilos de cocaína também estavam aí no local. Policiais encontraram aí essa prensa hidráulica que eu destaquei, uma balança de precisão, sacos de lixo e papéis com anotações do tráfico. Isso é importantíssimo para a investigação da Polícia Civil. A ação foi da Brigada Militar, da Polícia Militar, mas é tudo repassado aí agora para a Polícia Civil. Mulher presa em flagrante, encaminhada para a delegacia e toda essa droga foi apreendida, vai para o depósito do DENARC. André. 25º Batalhão de Polícia Militar, Brigada Militar, junto também agora com a Polícia Civil. Me parece que estava no bairro Campina, lá em São Leopoldo, essa droga aí, que é uma região muito próxima ali de Novo Hamburgo, também sendo usada como depósito, até mais que depósito, né, Marcelo? Porque a gente vê que tem algumas máquinas ali que eles faziam a fração de todo esse material, de toda essa droga aí, que era espalhada na região. E fica numa região próxima ali entre as cidades de Novo Hamburgo, próprio São Leopoldo. É que o bairro Campina, ele não fica ali próximo do centro da cidade, ele fica mais afastado e certamente servia como distribuição ali por toda a região. Agora, Marcelo Chamalho, eu quero a atenção do nosso telespectador devido à repercussão enorme que tivemos desde ontem, quando nós mostramos aqui em primeira mão a respeito das casas que eram vendidas e jamais entregues para a população. Muita gente teve prejuízo e cada momento que passa, novas histórias vão surgindo. Eu lia de uma história de uma senhora de 58 anos que queria comprar uma casa para a filha, fez uma dívida de 17 mil e está pagando por mês mais de R$500 e nada da casa, e dificilmente ela vai ter a casa de volta. Sobre este golpe da casa própria, Marcelo. O que a gente pode antecipar agora antes da reportagem, André? Que está sendo preparada, né, Marcelo? Em seguida a gente tem ela prontinha. Novas vítimas, pessoas agradecendo aí o trabalho de investigação do SBT e também da Polícia Civil. Evidente, a gente divulga o trabalho da Polícia Civil e também auxilia os agentes nessa apuração. Agora, encontramos vítimas em Torres, no litoral norte, em São Sebastião do Caí, no Vale do Caí. Nossa. Temos vítimas na Serra, na capital, na região metropolitana, na região norte. Portanto, né, ramificações, um esquema que era a partir de páginas do Facebook. Atenção, esse é o alerta. Tudo que está na internet não significa que seja verdade. É bom que as pessoas se atentem para isso, André, porque aquela fachada da empresa bonita, naquele prédio bonito lá na Avenida Bento Gonçalves, usava o CNPJ de uma empresa que não tinha nenhum restritivo, ou seja, as pessoas faziam a conferência, a certificação, como não dava nada assim do ponto de vista de histórico, né, negativo, acabavam confiando. Mas tudo é forjado, acabavam né, confiando e tudo é forjado. Tudo é forjado, até os comentários eram forjados. Mais um comentário forjado. A polícia, conversei há pouco com o delegado César Carrion, ele inclusive acredita que nenhuma casa foi entregue, viu, André? Nenhuma. Há essa possibilidade de que aquelas casas bonitas que apareciam nas páginas, nada daquilo foi entregue, porque desde 2017 esse esquema vem sendo aplicado. Ontem um terceiro investigado prestou depoimento e agora novas provas surgiram no inquérito. O inquérito está cada vez mais robusto e mais vítimas. E por isso é importante, exato, é importante as a denúncia, pessoas denunciarem. Agora, pelo visto, as fotos que a gente vê aí, muito bonitas, das casinhas de madeira, até as fotos eram roubadas, né? Pelo visto, eram roubadas. Marcelo, vamos mostrar a repercussão aí nas redes sociais. A gente tem recebido aqui a Suzana, por exemplo, Brout, né, falando aqui, dizendo que ela é de Santa Maria. Santa Maria, apareceu uma construtora que está anunciando nos grupos, mas antes a gente precisa depositar 9 mil e parcelar o restante. A entrega da casa é em 45 dias. Achei suspeita e não fechei negócio. Ainda bem que tu não fechou.
Outra mensagem, será que são os mesmos de Gravataí? Quem nos manda é a Luísa Alice. Será que são os mesmos de Gravataí? Deram golpes iguais em Santa Maria. Meu filho deu 5 mil de entrada, só que pegaram o dinheiro e sumiram. Então tá aí o depoimento da Luísa Alice. Temos mais mensagens também. Olha, chegaram mais de 40 mensagens ontem, já eram de uma hora para outra mais de 20 e assim foi se espalhando de maneira muito rápida. Em seguida a gente mostra outras mensagens, está aí a casa que eles anunciavam, já chamando a atenção. Como é importante isso, gente? Apesar, né, da internet não ser uma terra sem lei, como a própria polícia diz isso, o pessoal acha que põe ali e nunca vão encontrar. Não, a polícia tem como identificar, pode demorar um pouco, pode, mas chega, né? Chega até os responsáveis. Enquanto isso, tem gente ganhando tempo e fazendo o que esses aí estão fazendo há 2 anos. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a reportagem que o Marcelo foi completar hoje de manhã, estão terminando na redação, de mais vítimas deste golpe da casa própria, tá bom? Em seguidinho a gente mostra para você, agora 12:09, e em seguida a gente vai mostrar um outro caso que está preocupando muitos moradores de São Leopoldo, principalmente os pais. Por quê? 3 tipos de vacinas não tiveram reposição nos postos de saúde agora no mês de setembro. E em seguida você vai saber quais são os tipos e como isso está refletindo lá no Vale dos Sinos e também em diversas cidades do estado. Há atraso de repasse também para outros municípios. Em seguida, os detalhes, estava lendo há pouco sobre isso, deu um problema na importação de uma dose de vacinas e aí o governo federal devolveu, não aceitou, teve que fazer uma nova compra. Enquanto isso, a população está aí aguardando, principalmente os recém-nascidos, aguardando a chegada de novas doses para vacina. Daqui a pouco todos os detalhes. 12:10 agora. 5 quadrilhas especializadas em câmbio ilegal trouxeram mais de 120 milhões de reais em moeda estrangeira para o Brasil, isso no período de 2 anos. Todo o dinheiro chegava ao país aqui pelo Rio Grande do Sul. Os detalhes na tela agora. No compartimento de airbag desse carro, policiais federais encontraram quase 160 mil dólares escondidos. A apreensão aconteceu em dezembro do ano passado, em Santana do Livramento, na fronteira do Brasil com o Uruguai. Outros 120 mil reais foram apreendidos na rodoviária da cidade 2 meses antes. A Polícia Federal monitorou 5 quadrilhas especializadas em câmbio ilegal. Segundo a investigação iniciada em maio do ano passado, o esquema trouxe para o país, nos últimos 2 anos, mais de 30 milhões de dólares, o equivalente a 120 milhões de reais. Eles recolheram mais de 350 mil reais em dólar, euro e na moeda brasileira. As quadrilhas compravam a moeda americana no Uruguai. Depois, os dólares entravam no Brasil pelo Rio Grande do Sul e eram transportados até São Paulo em compartimentos ocultos de veículos, ônibus de turismo ou no corpo dos criminosos. Essa moeda era adquirida no Uruguai pela facilidade e também porque a cotação lá é mais favorável. Na capital paulista, o dinheiro era trocado por reais para abastecer doleiros. Os doleiros eles são utilizados para a execução de operações financeiras que tem muitas vezes como objetivo o pagamento de transações de outros tipos de crime, como, por exemplo, tráfico de drogas. 13 pessoas já foram indiciadas por operação financeira ilegal. 6 delas também respondem por formação de quadrilha. Até agora, ninguém foi preso. E fazia uma grande operação para disfarçar, muitas vezes esse dinheiro ia até São Paulo para voltar. Lembrando que se tem um limite para entrar com dólares, por exemplo, no Brasil, acho que são 10 mil reais. A partir disso, precisa ter a declaração, né? Precisa ser oficializado isso. Não dá para fazer simplesmente entrar escondido e está resolvido. Por isso que eles faziam em diversas operações, diversas viagens para conseguir entrar com esse dinheiro. Mas mais cedo ou mais tarde, o resultado está aí, feita esta grande apreensão. 12:12 agora. Criminosos tentam fazer mulher refém durante assalto em Gravataí, na região metropolitana. Marcelo Chemali já o alerta. Vai chegar em casa de carro, tem que ter muita atenção, Marcelo. Muita atenção, verificar todos os lados e especialmente já acionar, se tudo estiver tranquilo, acionar o portão e olha lá, né? Eletrônico. Eles desceram ali de um HB20 branco e lá ao fundo da tela já fazem aproximação na vítima, viu, André? Pelo menos 3 bandidos aí nesse ataque.
E o mais grave, a mulher foi obrigada, ela que aparece agora correndo, ela foi obrigada a ir para o banco traseiro do automóvel dela. Nossa. Poderia ser vítima aí de um sequestro relâmpago, né? Enfim, de outras situações mais perigosas, e conseguiu sair do carro, se escondeu na casa de um vizinho, né? Os bandidos fugiram com o carro dela, né? Com documentos, cheques, bolsa e também os cartões de crédito e mais alguns pertences. Esse crime aí aconteceu ontem à noite na Travessa Butiá, que fica no condomínio Reserva do Arvoredo, em Gravataí. Até agora ninguém foi preso, as imagens estão na mão da Polícia Civil. Chama atenção também um condomínio, né, André? Algo que tem aí câmeras, monitoramento, e mesmo assim eles invadiram para praticar o crime. Agora uma outra imagem impressionante lá em Passo Fundo, flagrante de um acidente envolvendo um caminhão e uma moto. Olha aí o que acontece. É assustador, porque o ciclista está ali, está entrando na curva onde tem a placa de pare e ele simplesmente segue como se não tivesse nada na frente. Que batida, meu Deus do céu. A imagem impressionante. Tudo indica uma desatenção, né, desse motociclista, porque o caminhão passa ali, ele ingressa, né, na rótula. A gente não tem a placa vermelha indica que o motociclista deveria parar, André. Exatamente. Nesse momento a gente vê ali, ó, a placa ali, de pare está para o motociclista. Ele, né, desatento, acabou colidindo aí na lateral desse caminhão, né? Duas pessoas estavam nessa motocicleta, também um carona. O homem ficou com ferimentos mais leves, já a mulher sofreu traumas no abdômen e também na cabeça, mais grave. Os dois foram para o Hospital de Clínicas de Passo Fundo. O acidente no trevo de acesso ao bairro São José, que fica na BR-285. Olha o estrago que ficou, o estado da motocicleta. Olha, realmente, um acidente que serve de alerta, né, André? É isso aí, tem que ter muito cuidado nessas rótulas. Também Passo Fundo, Marcelo, lá no norte, um homem que era mantido refém num assalto, ele atirou o carro contra um barranco para chamar a atenção de policiais, não é? Que passavam numa viatura. Conta os detalhes pra gente. Olha que história incrível, André, e como essa vítima se arriscou para tentar escapar, né, das mãos desses bandidos. Os três criminosos assaltaram o homem e a caminhonete, estavam levando no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo. Os bandidos fizeram o motorista refém, né, e obrigaram a conduzir a própria caminhonete. Na ERS 324, esse homem avistou uma viatura do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, e aí o que ele fez? Ele jogou a caminhonete na tentativa de chamar a atenção dos policiais para fora da estrada, né, para que os policiais percebessem o que estava acontecendo. O refém foi baleado por um dos bandidos e encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, onde permanece internado na emergência. 2 desses suspeitos, desses criminosos, tá aí as imagens, foram presos, um no local e outro após uma tentativa de fuga pela mata. O terceiro está foragido. Agora, uma tentativa de salvar a própria vida muito arriscada, foi baleado, poderia ter sido morto, mas ali viu a aproximação da polícia. O que passou pela cabeça dele? Vou jogar aqui, vou chamar a atenção para tentar escapar com vida. A que ponto chega aí o nível desses bandidos, né, André? Total. Agora, Marcelo, a gente volta a falar do caso do golpe da casa própria. Ontem a gente mostrou o caso de uma construtora que vendeu casas pré-fabricadas, pelo visto fotos fakes, também fotos falsas, recebeu o dinheiro da compra e simplesmente não entregou as moradias. Um dos compradores chegou a ter a casa original demolida para a construção da nova, que nunca saiu do papel. E depois que a reportagem foi ao ar, dezenas de pessoas entraram em contato com a gente, né, em contato aqui com a SBT, dizendo que foram vítimas do mesmo golpe. E o Marcelo Chemali conversou com mais uma destas vítimas, né? Exatamente, André. Fomos ao Vale do Caí, na cidade de São Sebastião do Caí, para contar a história de uma analista de crédito que foi enganada por esses homens. É uma analista de crédito, a história dela é bastante forte. Também tem casos em Torres, no litoral norte. Ultrapassa R$200 mil o prejuízo a essas famílias, mais de 20 denúncias já, e a possibilidade de laranjas nesse esquema. É o que a polícia investiga. Reportagem na tela. Clientes que pagaram e não receberam as casas fizeram um grupo no WhatsApp. Famílias da capital, região metropolitana e Serra Gaúcha. Nossa equipe apurou que o esquema investigado também chegou ao município de Torres, no litoral norte. Um comprador foi atraído pelo preço baixo dos anúncios na página da construtora no Facebook. Segundo a Polícia Civil, parecia um negócio com uma fachada que não levantava suspeita. A gente comprou para ter uma casinha de praia na mais beira-mar. E nisso veio a Bela Vista. Bela Vista
casas de madeira. Peguei o telefone, pedi os dados, pesquisei no Procon, nada, pesquisei no Reclame Aqui, nada, coloquei o CNPJ, o nome dele, tudo na internet, não apareceu nada. Então não tinha assim o que tu achar, sabe? Em São Sebastião do Caí, mais uma vítima. Ângela pagou R$17 mil por uma casa pré-fabricada de 2 quartos. Com o financiamento, a conta chega a quase 30 mil. Só que os materiais comprados por ela foram parar em outros endereços. Nem uma tábua, nem um prego, não veio nada. Eu perdi esse dinheiro em questão de dias. Perdi todo esse dinheiro. Eu me sinto muito triste, mas me sinto feliz em poder ajudar outras pessoas a não cair. A casa era um presente para a filha. Há mais de um ano, os suspeitos investigados apresentaram um contrato já assinado em cartório. Golpistas realmente criminosos que eu nunca imaginava. De acordo com a polícia, o prejuízo provocado pelos investigados ultrapassa R$200 mil. Até agora, 20 vítimas denunciaram o caso. 3 suspeitos prestaram depoimento e o conjunto de provas do inquérito aumenta a cada dia. Acho que estamos trabalhando em cima de fraude. Outro caso que a gente também está apurando agora é a existência de possíveis laranjas. Tem muitas pessoas que a gente verificou que não registraram ainda os boletins de ocorrência. A gente aproveita o espaço aqui no SBT para pedir que essas pessoas se dirijam até as que moram no interior do estado, do Grande Porto Alegre, que vão até as delegacias. E a gente quer aumentar esse número de vítimas, que vai deixar robusto as nossas investigações. E não param de chegar reclamações, principalmente através das nossas redes sociais. Desde ontem, quando nós levantamos esse assunto, quando nós mostramos a primeira reportagem, não param de chegar pessoas denunciando. A Valéria Cardoso, fui vítima deles e os mesmos continuam vendendo casas e aplicando golpes. Cadê o nosso dinheiro? Gastaram, não cumpriram e continuam vendendo. Até quando? Cadê as providências cabíveis? Eu paguei, fui lesada e vai ficar por isso mesmo? Queremos nosso dinheiro. A mensagem da Valéria Cardoso. Outra mensagem da Leila Proença. Eu caí num golpe desses de casa, a minha ficou pela metade e sumiram. E o pior, eu paguei tudo. Foi em Tramandaí. As reclamações são muitas das pessoas. E vejam só, aquela analista de crédito, que é uma pessoa que tem um conhecimento, até ela conseguiu ser enganada por eles. Então, por isso a gente chama a atenção. Quem foi lesado, é hora de procurar a polícia, é hora de entrar em contato, de se apresentar, porque, de fato, a polícia precisa, o quanto antes, se precisa barrar para que parem de vender ilusão e, mais que isso, levar as pessoas no prejuízo. Temos mais uma mensagem, é isso? O Sandro Rodrigues, minha casa ficou pela metade, mal feita, tive que arcar com as despesas. Essa mensagem do Sandro Rodrigues. Então, muita gente reclamando. Tem um telefone para que as pessoas liguem e façam a denúncia, que é um telefone da polícia, código 51. A gente vai mostrar aí na tela. 3336-4600. 3336-4600 é o telefone. Esse é o da polícia, né, Matheus? Matheus Dílio, da delegacia que está investigando, se apresente, diga que também foi vítima. E é isso, Marcelo, por isso que a gente tem que pedir para que as pessoas procurem o quanto antes para que algo seja feito, Marcelo, senão eles devem estar nesse momento vendendo casa por aí. E é exatamente isso que precisa ser alertado, né? As pessoas, a empresa não tem mais a sede física aqui na Avenida Bento Gonçalves, teria aberto outra na região metropolitana. Novas pessoas estão entrando no hall de investigados, esses laranjas que a polícia citou hoje, e novas intimações deverão ser entregues hoje à tarde, né? Portanto, é um caso que não tem inquérito fechado e que a gente mantém o compromisso de continuar acompanhando. É isso aí. Agora, sabe que, por exemplo, não tem como interromper, mesmo que provisoriamente, a venda disso, a venda dessas casas, mas mesmo assim, né, Marcelo, pode até proibir, vão continuar dando um jeito, tem laranja aí por trás, pelo visto, outros CNPJs sendo usados. Então, o mais importante é isso, é a população ter muito cuidado na hora de comprar a casa própria para não ter um prejuízo aí para o resto da vida. Temos mais reclamações para mostrar? A gente vai mostrar mais reclamações aqui na tela, reclamações que não param de chegar. O Marcos Giovannini, estou na justiça desde 2017.
Fui enganado pela construtora e estou aguardando até hoje pela justiça e nada foi feito. Elis Cardoso, eu fui vítima. Cadê a justiça? É fácil dizer que não tem dinheiro e continuar dando golpe. Isto é quadrilha, perigo à sociedade. Mentem na cara dura. Mentem para o juiz, mentem para o delegado e da imprensa. Reportagem deles é um deboche, é um descaso às vítimas. Então aí a gente está mostrando a impressão de quem está acompanhando aí, que está revoltado. O pessoal quer dinheiro, né? O pessoal quer dinheiro, quer o seu dinheiro de volta. No mínimo, se não tem a casa, que pelo visto a casa não existe mesmo, né? Agora, nós fazemos a nossa parte. A gente está aqui pedindo para que a população que foi prejudicada entre em contato. A polícia faz o que cabe dentro do que é possível também. Afinal de contas, nós temos uma legislação e que regula isto também. Precisa-se ter. Infelizmente é assim, não tem jeito. Então, por isso que a gente pede que vocês continuem denunciando. Tá aí o telefone, mais uma vez, a gente vai mostrar o 3336-4600, isso, né? 3336-4600. E a imprensa faz isso, faz parte, né, Marcelo? A gente está fazendo o nosso papel, divulgando, alertando. Agora tem um processo que não é, infelizmente, de um dia para o outro, não tem como a gente resolver. Até gostaríamos se fosse possível. E há dois caminhos, né, André? O caminho da esfera criminal, através da delegacia, e o caminho da justiça civil, né? Tentando aí o ressarcimento dos prejuízos. É bem mais complexo, mais difícil. Agora, a gente permanece acompanhando, temos escutas aí desses investigados, áudios deles ameaçando, outros empurrando com a barriga. Isso a gente vai mostrar ao longo dos dias aí também, acompanhando a investigação da polícia, porque ela vai avançar com certeza. Grande abraço. Até amanhã, Marcelo Chemali. Agora a gente vai falar sobre a falta de vacinas, porque as estantes estão vazias. Essa é a realidade num posto de saúde aqui em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Por falta deste repasse de vacinas, não teve reposição de pelo menos 3 tipos de vacina, isto no mês de setembro. Detalhes na reportagem agora. Parte dos refrigeradores da Coordenação de Imunizações de São Leopoldo está vazia. A falta de vacinas também diminuiu o movimento no posto de saúde. No total, são 3 tipos que terminaram e não houve repasse no mês de setembro. A BCG, de combate à tuberculose, a tríplice bacteriana, imunização para difteria, tétano e coqueluche, e mais 2 que compõem a pentavalente, contra a hepatite B e hemófilos. A gente tem uma situação que vem se agravando de maio para cá, onde ou em alguns momentos não tem havido o repasse de determinadas vacinas ou o número que tem chegado aos municípios é insuficiente. A situação atinge diversas cidades do estado devido a um atraso no envio das vacinas pelo Ministério da Saúde. 56 municípios já relataram o problema ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do estado. Em Porto Alegre, os repasses de setembro também não chegaram. A pentavalente já falta em 33 das 140 unidades. E a expectativa é que no decorrer do mês a situação piore. O déficit de imunização preocupa especialmente mães e pais, já que as vacinas que mais faltam são para crianças recém-nascidas. O filho de Rosiane tem 7 dias e ela ainda está procurando um lugar no Vale dos Sinos para imunizá-lo da tuberculose. Muito angustiada, aflita, né, preocupada, né, porque a vacina é essencial para a criança, né. Já liguei para várias unidades básicas de saúde e diz que está em falta no estado, né. A Sociedade de Pediatria do Estado destaca os riscos das doenças que podem causar até mesmo a morte e orienta pais e responsáveis. Evitar ambientes fechados, lavagem de mãos, aleitamento materno, que é fundamental porque protege também o nenê, são orientações que já fazem parte da rotina do dia a dia, independente das vacinas, mas tem que ser mais enfatizadas nesse momento. Entidades de saúde acompanham o problema e pedem uma resposta. Segundo informação do Conselho das Secretarias Municipais, o repasse deve normalizar apenas no ano que vem. A Secretaria Estadual de Saúde disse que o fornecimento da vacina pentavalente deve normalizar agora em outubro. A vacina BCG voltou a ser repassada ainda no mês de agosto. Mas como ficou meses sem repasse, a procura está muito grande. E a normalização da DTP, a vacina DTP, que combate difteria, tétano e coqueluche, deve acontecer até o final deste mês. Lembrando que o governo brasileiro fez uma compra, me parece que da Índia, de
de doses dessas vacinas e houve problemas no lote. Por isso que foram devolveram e foram atrás de novos fornecedores e por isso esta demora. Explica, mas não justifica, né? O problema é que quanta criança deixou de ser vacinada e mais que isso. Como é que vão correr atrás de todas essas crianças também agora para correr atrás do prejuízo e vacinar sem falar do risco, né, da doença, do combate às doenças, enfim. Vamos continuar aguardando, acompanhando todas essas informações sobre a falta de vacina, que pelo que eu pesquisei aqui, em todo o Brasil vem acontecendo isso. 12:28 agora. Para acabar com as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa de Varicel. Veja esse recado. Você sente dores e cansaço nas pernas? Tem um jeito de aliviar tudo isso. Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Em Varicel, você pode confiar. Varicel. Pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também Varicel Creme. Com Varicel Fito e Varicel Creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito mais leves todos os dias. Milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso de Varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, preste atenção. Ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Varicel. Varicel, pernas novas todo dia. Depois do meu recado, atenção, começa o SBT Esporte Especial, direto de Curitiba. É o Inter na final da Copa do Brasil. Boa sorte, Colorado. Obrigado pela companhia. Até amanhã.